Olá, como vocês estão? Espero encontrá-los sempre muito bem. E se não estiver bem, dá pra gente ficar. É só vir com pensamentos bons, belos e verdadeiros e tentar entrar numa outra forma, numa outra vibe, tá? Porque a vida é uma roda gigante. Uma hora tá em cima, uma hora tá embaixo. Depende de como a gente olhar. Se aparecer um monte de pedra na sua frente, não chuta ela não, que vai machucar o teu dedo e o outro. Usa de escada, vai fazendo uma escada para a tua vida nessa linda jornada que é viver. Vamos voltar ao assunto que eu trouxe aqui, ou que eu quero trazer aqui, porque eu não tinha falado. Eu queria falar de estética humanizada, estética paliativa e trazer um pouco da visão que eu tenho sobre esses assuntos. Vocês sabem que eu venho de países estrangeiros e que, na verdade, tudo que eu sempre utilizei e vi minha mãe utilizando vinha da cozinha. Então eu falo assim, que na verdade a estética, ela trata do externo, que é uma forma importante que a gente se coloca para o mundo, independente de como cada um de nós é, a cor que tem, o tamanho que tem, o jeito que se expressa. E isso é engraçado, né? Porque vendo a minha mãe se cuidar, e a minha mãe era lituana e tinha uma sobrancelha grossa, e o meu pai era libanês e achavam que eu tinha nascido com a sobrancelha grossa por causa do libanês, e não era por causa da minha mãe. E o que me fez ser é a genética deles, mas o que me fez atuar da forma que eu atuo na minha vida, o meu estilo de vida sempre teve a ver com a forma que eu fui criada. Então, falando de estética, eu sempre vi a minha mãe muito vaidosa, muito mais do que eu, e ela, por exemplo, nós íamos à feira e ela comprava morango pra gente comer, ou os que estavam mais machucadinhos, era uma época que as verduras, as frutas, elas eram colocadas nas madeiras das feiras, não era nada ensacado, e tinha uma concha que a gente pegava e era num saquinho de papel. Então, tinha morango, por exemplo, que vinha machucado, mamão que batia, a manga também, e o que a gente não usa, o que ela não punha para nós comermos ou para fazer geleia, ela utilizava nela. Então, outro dia até reencontrei meu grupo de modelos, todas na minha faixa etária, 64, 65, algumas com 69, e uma delas falou: Sânia, eu lembro tanto de você, tomando chá de abacaxi e passando uma mão na perna, passando uma mão no rosto, e isso quando a gente ia viajar para fazer uma coleção de fotos de uma determinada empresa ou desfile, eu sempre ia lá na cozinha do hotel e sempre pedia alguma coisa. E ela lembrou disso, eu falei: Estela, como é que você lembra disso? Que é uma grande, grande amiga minha, também 3 filhos, tudo tem uma história, ela é húngara, muito parecida com a minha, antes e agora. E essa lembrança, né, me fez até querer trazer esse assunto, por quê? Quando a gente fala de estética humanizada, e eu estou trazendo uma forma que a gente via por não ter produtos e a gente tirava a beleza da cozinha, a gente estava falando de um cuidado interno, né? A gente estava falando da saúde e a gente cuidava da pele dessa mesma forma. Então, vamos partir de um princípio. Estética humanizada, a gente está falando do ser humano. E quando a gente fala do ser humano, a gente não está falando só da pele, dos olhos, da cor do cabelo, da unha. A gente está falando desse ser humano como um todo, holístico, né? Então, é corpo, mente, espírito, de vibração, de cuidado com a pele, de inflamação. Eu vejo as esteticistas, desde que eu me conheço por gente, e eu tive grandes esteticistas com as quais eu fui atendida e também servia como modelo, a senhora Janine, do Jacques e Janine, outras pessoas como a Fátima Nakayama e esteticistas que me cuidaram a vida inteira. Então, normalmente, não dava para eu utilizar os produtos da cozinha, então eu tinha alguns produtos que eu trazia por viajar muito, e em casa eu utilizava a minha estética, mas a gente na estética usava muito um aparelho francês que tinha água aromatizada, então tinha que vir da França, algumas delas já usavam óleos essenciais, e era um tratamento muito grande. E elas, ao aplicarem uma máscara, né, elas não deixavam a máscara ali você de qualquer jeito, elas cuidavam da sua mão, cuidavam do seu pé, e não era como hoje nos spas e nas clínicas, que eu vejo muito assim, se for fazer a mão é um plus, se for fazer não sei o que é um plus, então cobra a mão como o pé. Eu entendo tudo isso, mas para mim, voltando
lá da época da minha mãe, e com essas pessoas que me atenderam e todo o meu estudo, depois não só na área de estética, mas na área da saúde, quando a gente fala de tratamento natural, tratamento humanizado, tratamento holístico, mesmo na área de estética, eu estou tratando o ser humano como um todo. Quando eu montei a Baisâmia, eu queria a área médica, mas eu vi que a área médica, eu como empreendedora, empresária, dei um furo na água, porque eu não fiz esse planejamento. Tem um foco do mercado, vou fazer um plano de negócio, eu fiz de coração. E como eu já usava na estética, usava de outras formas, em relaxamento, até pelo meu estilo de vida, eu falei, vou para a área de estética. Então, a minha proposta sempre foi levar, partindo de cosméticos franceses, que usam muito óleos vegetais e essenciais, era atender aquela pessoa como um todo, porque ela não é uma mancha só, ela é a mancha porque ela está inflamada, ela tem a celulite porque talvez ela esteja comendo alimentos anti-inflamatórios, ou está estressada, ou está com ansiedade, e aí ela passa a comer muito, a não fazer exercício, ficar muito tempo sentada. Então era uma consciência do que os óleos essenciais e vegetais podem fazer como matéria-prima, apesar dele não ser registrado, tá? Como grau 2 em dermocosmético, ele é um dermocosmético, porque a gente tem pesquisas em melanogênese, elastase para rugas e para um monte de coisa. E eu queria levar como receber essa cliente. Então, a partir do momento que ela chegasse na sua clínica, na sua cabine, ou você indo para a casa dessa cliente, você levasse em primeiro lugar usando a parte olfativa, porque é o primeiro órgão do sentido que o bebê nasce pronto, e ele identifica pela mãe, pelo mamar, sugar, né? Então, a gustação. E o cheiro da mãe, ele identifica calor, humanidade, segurança, ele tem toda uma recepção por essa forma, o cheiro da mãe, que essa mãe transmite. Então existem muitas pesquisas para isso. Então a primeira coisa é você levar essa sua cliente para um outro patamar. Então ela entrou no local, ela já tem que estar sendo levada para uma mudança de vibe, vamos falar assim, e que ela é a pessoa mais importante na minha vida naquele momento. Todos com os quais a gente está conversando, ou agindo, ou falando, por exemplo, agora eu estou focada no falar para vocês. Então toda a minha energia, todo o meu amor, todo o meu conhecimento está focado para isso. E quando a gente atende uma pessoa, principalmente na estética, que é uma forma fácil de buscar uma ajuda para a nossa dor, mesmo que seja uma celulite ou alguma coisa que está incomodando a minha autoestima. Trabalhar com esse aroma para recebê-la. Quando colocá-la numa maca, eu falo sempre que tem uma possibilidade de eu ter uma garrafinha térmica, ou se eu estou numa sala, ter uma panela de arroz, porque a gente não tem, como os grandes spas, aquele forninho para aquecer as toalhas, mas você pode pegar água quente, ter uma bacia bonita, se você estiver indo na casa da cliente ou você recebendo, e mergulhar essas fraldas de tecido ou toalhas pequenininhas e você já receber com carinho, tá? Você higienizar a mão dessa cliente, você higienizar o pé e você está higienizando a sua mão também, né? Então você pode ter uma outra e mostrar que você está fazendo isso. E aí aquecendo até a mão para poder tocar nessa cliente. Passado isso, você pode introduzi-la com uma gota do óleo essencial na palma da sua mão e fazer ela entrar na mesma respiração que você. Então, criar uma conexão, uma intimidade, inalando em 3, ensinando a ela a inalar em 3, segurar um pouquinho e exalar. E depois explicar para ela o que você vai fazer dentro do que você fez a anamnese estética e a anamnese toda pessoal e diagnosticou um determinado problema, um determinado sintoma, além do que ela trouxe, e você vai trabalhar de uma forma natural, de uma forma integrativa, toda essa cliente. E dentro da natureza, a gente tem tudo isso. A gente tem os óleos vegetais, a gente tem os óleos essenciais, nós temos as argilas, os cremes que são feitos de modo natural, os esfoliantes que podem ser com sementes, com açúcar mascavo, com açúcar cristal, respeitando cada tipo de pele. E vendo dentro do estilo de vida daquela cliente, o que a gente pode auxiliá-la
a mudar o estilo de vida. Então, nós podemos não ser nutricionistas, nós podemos não ser educadores físicos, mas conversar com essa interagente, essa cliente, o que ela acharia de estar introduzindo, se ela é sedentária, todo dia uma caminhada que comece com 1 minuto, no segundo dia 2 minutos, no terceiro dia 3 minutos, e que ela chegue durante um tempo até 30 minutos e ela veja quanto ela andou, por exemplo. E aí fazer a sugestão num trabalho com ela, se ela estiver fazendo um tratamento com você, um pacote, de você falar, olha, então quando você atingir 30 minutos, você veja o quanto você andou. E aí a gente pode aumentar o espaço, né, que ela andou, 1 quilômetro, para 1,5, 1,600. Para ela mudar uma alimentação, a gente não conhece nada, mas a gente pode falar 5 cores, o tamanho de 2 mãos rasas e tudo que não tem na natureza que você não pode colher, você não come. Enlatado a gente não come, suco em latinha a gente não come, refrigerante a gente não come, pão a gente não come, mas a gente pode hoje optar, porque a gente sabe que o glúten está meio complicado, e não é que as pessoas tenham qualquer problema de doença celíaca, nada, a gente sabe que o glúten inflama, assim como o açúcar e os lácteos também. Isso é dito desde lá da medicina Ayurveda, medicina tradicional chinesa, e que tem a nossa parte de estética também, cada cultura tem a sua parte. Então, humanizado para mim é eu enxergar essa cliente como um todo e ajudá-la no emocional, na alimentação, naquilo que eu puder, finalizando o tratamento, melhorando essa queixa do que ela veio trazer. Porque se ela não mudar o estilo de vida dela também, não adianta nada eu falar que eu vou trabalhar numa forma humanizada e vou trabalhar a celulite dela se ela sai dali e acaba comendo um monte de coisa que inflama, porque a gente sabe que it é inflamação, então celulite é inflamação das células, bronquite, inflamação dos brônquios. E tudo isso nós profissionais temos que começar a estudar e a gente levar informações para essa pessoa. Então, na minha visão, estética humanizada tem a ver com a visão integrativa do ser humano, holística do ser humano, e que a gente possa cada vez mais ter uma relação humana de empatia com aquele ser que está na nossa frente. Então eu espero que essas informações tenham sido boas para vocês e quem sabe vocês comecem a ver a estética natural, onde a Baisâmia traz, e o Instituto Samia Maluf trazem informações dentro de uma visão natural, com aromaterapia, óleos essenciais, vegetais e argilas, que você possa introduzir a nossa interação do microcosmo com o macro e levando um tratamento personalizado para essa sua cliente. Um beijo grande, até o nosso próximo encontro.